A paz do Senhor Jesus aos amados irmãos. Que Deus possa nos abençoar com a leitura e com a explicação da palavra dele. Então, vamos ao texto bíblico do Êxodo, capítulo 20. Lá está registrado as 10 palavras, os mandamentos que Deus deu ao seu povo escolhido, a nação de Israel. Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler os versos 1, 2 e 3. Acompanhe comigo. Diz assim: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Amém. Vamos orar. Deus bendito, louvado seja o teu santo nome, pois tua boa mão nos trouxe aqui para ouvir a tua voz, para abrir o texto sagrado que o Senhor inspirou Moisés a escrever. E a gente carece da tua ajuda, do teu Espírito Santo, para nos instruir, para nos clarear a mente, para nos dar entendimento, compreensão a respeito da tua vontade, ó Pai. Nos ajuda, nos consola e conforta, abre nosso coração para que a gente ouça a tua instrução. Em nome de Jesus a gente te roga. Amém. Muito bem. Então, a gente começou na semana passada a abordar a forma como ouvir os mandamentos de Deus. Não é isso? Antes, nós comentamos que Deus tirou o povo da terra do Egito, da escravidão, como a gente já leu aqui no versículo 20, aliás, no capítulo 20, versículo 1, né, do livro de Êxodo. Então, Deus pegou o povo de Israel, tirou do Egito, né? 3 meses após, o povo já peregrinando pelo deserto, no Monte Sinai, Deus pede para Moisés subir ao monte, e lá de cima do monte ele revela as 10 palavras ou os 10 mandamentos. E nós vimos o espírito com o qual nós, como cristãos, temos que encarar a leitura desses mandamentos, né? Então, foi essa a primeira parte que nós abordamos. Então, o nosso Deus, como diz o texto, né? O Senhor, Yahvé, nosso Deus, nos tirou da terra do Egito e nos deu uma lei para que a gente pudesse cumprir essa vontade da parte de Deus. Isso em Cristo Jesus, Ele sim é o nosso libertador, que nos livrou do pecado, da culpa do pecado, posteriormente nos livrará de fato da condição de pecador, na glorificação, e uma vez Cristo atuando na nossa vida, já no presente, a lei já nos tem uma serventia como que instrumento de santificação para o crente nos dias de hoje. E o nosso objetivo, o nosso ponto é, de fato, estudarmos uma das coisas importantes para o primeiro mandamento, como está aí no texto, no versículo 3, que diz: não tenha, ou não tenhais, acho que está assim no texto sagrado de vocês, outros deuses diante de mim, né? Então, esse é o nosso primeiro mandamento, é não ter outro Deus. Se o texto está dizendo e alertando para que a gente não tenha outro Deus, é porque de fato o nosso coração humano, na condição pecaminosa como nós estamos aqui, ainda que redimidos em Jesus Cristo, esse coração ele pode levantar outras coisas que não são o próprio Deus, e fazer dessas coisas instrumentos de adoração, né? Mesmo que a gente não tenha intenção disso, ou ciência.
Às vezes o nosso próprio coração tenderá a ter esse tipo de atitude. É tanto que, por exemplo, após Moisés receber os mandamentos e passar os mandamentos para o povo, pouco tempo depois, o povo, pela ausência de Moisés, o povo estava erigindo um bezerro de ouro para adorar. Isso o povo de Israel, lá naquela época. O próprio reformador João Calvino comenta, numa frase célebre dele, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, se tem alguma coisa que o ser humano faz, mesmo que intencionalmente, é devotar algo da sua vida a alguém que não o Deus verdadeiro, ou a alguma coisa, que são criaturas ou coisas que o próprio ser humano criou ou desenvolveu. Então, temos essa capacidade. É algo meio que inato ao ser humano, né? Então, os mandamentos de Deus, embora ele comece aqui no verso 3 com a palavra não, é uma conotação negativa. Então, como muitas vezes nós podemos ver em alguma placa indicativa, não abra a porta, né? Pode ser que tenha isso, indicando. Mas, além da parte negativa, nós vimos que, na maneira de interpretar os mandamentos, a gente tem que ver a parte negativa, o que é que está sendo pedido para que evite ser feito, e, ao mesmo tempo, a gente viu que o mandamento tem uma conotação positiva a respeito do que é necessário ser feito, né? Então, não é só não abrir a porta, por exemplo, não abra a porta, silêncio. Você tem que manter a porta fechada, não deixar que ninguém abra. Não é só você, o outro também você tem que proteger para que não abra. Estou dando um exemplo. Então, quando o texto fala que é para não termos outros deuses, então exige-se deveres da nossa parte. Então, quais são os deveres que esse mandamento de não ter outro Deus, quais são os deveres que recaem sobre nós, cristãos? Então, vamos permear um pouco disso. Então, o primeiro dever que o mandamento aponta, vamos ler esse primeiro dever em 1 Crônicas, capítulo 28. Então, acompanha comigo no livro histórico de Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, verso 9. O texto sagrado diz assim, ó: quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Então, a ordem de Davi para Salomão foi essa. Primeira, conheça a Deus, né? Conheça o Deus do pai de Salomão, o Deus de Davi. Quem é o Deus de Davi? É o Senhor nosso Deus, Javé nosso Deus, o Pai. Ok? Então, esse é o primeiro espírito que a gente tem que encarar o mandamento. Não ter outro Deus. É primeiro você conhecer o nosso Deus. Vamos ler um resumo que nós faremos do primeiro mandamento, que está no livro de Mateus, capítulo 22. A exortação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mateus 22, lá no Novo Testamento. Aí
Mateus capítulo 22, verso 36. Vamos ver aqui um paralelo interessante. Nós lemos em Êxodo 20, versículo 3, que o primeiro mandamento lá era: não tenha outros deuses diante de mim. Olha aqui como que um mestre da lei se dirige a Jesus. Verso 36 do capítulo 22. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se você atentar para o versículo 38, o texto, Cristo diz que é o grande e primeiro mandamento. O primeiro aqui não tem a ver com a ordem dada nos 10 mandamentos ou 10 palavras, mas tem a conotação de primazia, de grandeza. Não há coisa superior nos mandamentos de Deus do que direcionar todas as nossas, todo o nosso ser, tudo que a gente é, para esse Deus. Ok? Toda a nossa força, como ele fala aqui, todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, tudo isso tem que ser dado ou direcionado a Deus. Então, o primeiro aspecto é esse: a gente tem que conhecer esse Deus. Ok? Qual é o segundo aspecto do mandamento de não ter outro Deus, além de conhecer Ele? Está lá em Hebreus capítulo 11. Vamos abrir o texto de Hebreus 11, verso 3. Diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, note que além de a gente conhecer, a gente tem que entender, reconhecer quem é o único Deus verdadeiro, a quem a gente deve nos dirigir em adoração. Ok? E conhecendo ao Deus verdadeiro, reconhecendo quem é esse Deus verdadeiro, de fato, como diz Mateus capítulo 4, verso 10, vamos lá, Mateus 4, 10, anote aí, a gente vai passear bastante por alguns textos. Jesus, o contexto aqui é a tentação de Cristo. O diabo vai tentar o Senhor Jesus. E olha o que o nosso Senhor diz. Capítulo 4 do livro de Mateus, verso 10. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então, além de conhecer quem é o Deus verdadeiro, o nosso coração tem que compreender e reconhecer que esse Deus merece a nossa adoração. E qual o motivo de tudo isso? Salmo 29, versículo 2. O ponto, o objetivo
de tudo. Salmos capítulo 29, verso 2. Diz assim: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Então, nós temos, irmãos, que conhecer a Deus, reconhecê-lo em nosso coração, crendo que Ele é o único Deus verdadeiro, para que, de fato, a nossa adoração seja aceita por Ele. Porque Ele, sim, de fato, merece toda a honra e toda a glória. Então, a gente, nesse primeiro mandamento, a gente tem um objeto da nossa adoração. A quem a gente deve adorar? A gente deve adorar o único Deus verdadeiro. Esse é o objeto da nossa adoração, da nossa vida. É olhar sempre para Deus. Thomas Watson tem uma frase que ele comenta assim, que precisamos santificar a Deus em nosso coração e dar sempre primazia a Ele antes de todas as coisas. Ok? Então, isso inclui a gente sempre lembrar de nosso Deus, não esquecer dele, honrá-lo, ter sempre Deus em alta conta, desejar a Deus, temer a Deus, crer nele, ser obediente, ser submisso. Então, o escopo desse mandamento, do primeiro mandamento, é exatamente isso. É fazer Deus o nosso objeto de adoração, né? Então, veja que, em muitos aspectos, pode ser que pessoas estejam, até mesmo em instituições que se dizem evangélicas, por não conhecer, por não reconhecer, pode ser que eles não estejam adorando o único Deus verdadeiro. Eles podem, por ignorância, por às vezes se esquivar de conhecer a Deus, pode estar deixando de adorar o único Deus verdadeiro. Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, ele disse que... Vamos lá, vamos ler o texto. João 17, 3. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, quando nós negligenciamos de uma maneira humilde buscar conhecer a Deus, eu estou em algum aspecto quebrando o primeiro mandamento, de não ter outro Deus. Porque eu só consigo obedecer esse primeiro mandamento se eu aprofundar cada vez mais o meu conhecimento, dado por Deus, evidentemente, dele mesmo. Ok? Então, esse é um grande aspecto que a gente tem que levar em conta. Que a adoração a Deus, ela não é algo que a gente pode fazer de qualquer maneira. O culto prestado a Deus também não é algo feito de qualquer maneira. Então, a adoração, ela é algo que é prescrito na palavra de Deus. Então, por que é que nós começamos, por exemplo, aqui nas igrejas presbiterianas, começamos o culto com a leitura de um texto bíblico, com a oração? Porque é essa a forma como Deus convoca o povo para adorar. É Deus primeiramente quem convoca, que nos chama para a adoração, né? Depois disso, a gente no culto tem um momento destinado a, primeiramente, nos reconciliarmos com Deus. Um momento de contrição de pecados, onde a igreja reconhece que é pecadora e necessita do sacrifício de Jesus para se chegar diante de Deus. Após isso, de maneira alegre, a gente começa a louvar a Deus, a cantar a Deus, a ouvir a voz de Deus na pregação,
contribuir. Então, esses atos, elementos que estão sendo feitos quando a gente observa o culto na casa do Senhor, são atos da adoração que são prescritos no texto sagrado. Então, quando nós obedecemos ao primeiro mandamento, de não ter outro Deus, significa que a gente compreende exatamente como adorar esse Deus. Isso inclui o momento do culto público e, evidentemente, aspectos do culto e da nossa vida no restante da semana, no restante dos outros dias, nas nossas atividades corriqueiras. Então, essa é a parte positiva do primeiro mandamento. Nós temos que conhecer, reconhecer, nós temos que adorar o único Deus verdadeiro, para a glória dele, evidentemente. Não por algo da nossa parte, mas para a glória dele. E, em contrapartida, quais são os aspectos negativos a respeito do primeiro mandamento? Que a gente vai começar a abordar. Quais são os pecados que são proibidos quando o Senhor diz que é para a gente não ter outro Deus diante dele? Então, elencamos aqui alguma lista resumida e vamos ver se nós, muitas vezes, não tropeçamos e não quebramos o primeiro mandamento quando a gente deixa de observar o que não ter outro Deus proíbe, de fato. Tá? Então, a primeira coisa que é proibida em não ter outro Deus, presume-se que há um único Deus. Então, você declaradamente se dizer que é ateu, o ateísmo, ele é um pecado. A incredulidade é um pecado. Você dizer, não creio, é um pecado. Às vezes a pessoa diz isso sem nenhuma, evidentemente sem convicção, mas muitos dizem de maneira convicta. São ateus. Não creem na existência do único Deus verdadeiro, nem de um Deus qualquer. Né? Essas pessoas, penso que são as mais absurdas de todas. Porque, por exemplo, se você não crê em algo e de fato esse algo não existe para você, por que você vai estudar isso? Vai montar uma tese, um livro, para explicar que Deus não existe, se você crê que ele não existe. Se o Saci Pererê existisse, alguém teria feito alguma tese sobre ele. Se o Papai Noel tivesse feito alguma tese sobre ele, teriam feito alguma tese científica sobre eles. Mas as pessoas creem que ele não existe, então nem se preocupa com isso. Eu não vejo tese sobre Papai Noel, nem sobre Saci Pererê. Mas sobre dizer que Deus não existe, tem tese. Então, passa a ser uma crença. Não passa a ser uma preocupação assemelhante de algo que realmente não existe. Né? Então, existem alguns ateísmos que são, de fato, como esses que eu mencionei. São ateísmos teóricos. São pessoas que estudam para provar que Deus não existe. Né? Eles negam absolutamente a existência de Deus. Ou de um Deus, ou de qualquer divindade. Né? Mas tem aquele tipo de ateísmo que é como se fosse um ateísmo virtual, né? Ou aparente. Na verdade, você não diz que Deus não existe, mas você nega que existe o Deus da Bíblia. Não, existe um Deus, só que eu não sei quem é. Ele está na planta, ele está na água, ele está nos animais. Aquela ideia meio panteísta, Deus é tudo e tudo é Deus. Quando o texto sagrado diz lá, não ter outro Deus, ter esse espírito de que existe Deus, mas eu não sei quem é, e o que ele faz, e o que ele e qual as características dele. E não entender quem é a pessoa do único Deus verdadeiro é pecado também. Então isso é tipo um ateísmo virtual. As pessoas negam que como é que pode haver um Deus bom se existe tanta coisa ruim no mundo acontecendo?
então esse Deus não é bom, né? Se existe Deus, Deus não é todo poderoso, porque se ele tivesse poder para fazer as coisas não estariam tão ruins como estão acontecendo, que a gente vê que está. Então, isso é um tipo de... Você pensar assim é um tipo de ateísmo virtual, né? Existe uma certa luminiscência aí a respeito de Deus, uma certa claridade sobre que há Deus, mas não está direcionado ao único Deus verdadeiro. Ateísmo virtual. E existe o ateísmo prático. Você diz que é crente, você diz que crê em Deus, mas você leva uma vida, acorda, dorme, não se lembrou que existe Deus naquele dia. Você comprou, vendeu, negociou, viajou, enfim, se alimentou, mas botou a correria do mundo acima de Deus, você nem se lembrou que Deus existe. A diferença sua para o ateu teórico, aquele que nega a existência de Deus, não é nenhuma. É a mesma. Então, você não teve Deus como seu único Deus. Alguma coisa você colocou acima do único Deus. Seja coisas ou pessoas. Tá? Uma coisa importante a respeito do que é proibido no mandamento é a idolatria. Né? É tanto que o segundo mandamento fala de não ter ou não fazer imagens de escultura das coisas que há semelhantes nos céus e na terra. Então, Deus, além de dizer quem Ele é, a quem nós devemos adorar, Ele diz também como que nós devemos adorar. Né? Depois a gente vai estudar no quarto mandamento, quando é que a gente deve adorar. Né? Como vai estar um pouco no segundo, um pouco no terceiro mandamento. No quarto mandamento, como a gente deve adorar. E depois, que aspectos a gente leva para a adoração desse Deus com os demais mandamentos. Tá? Então, a idolatria é um pecado proibido pelo primeiro mandamento. Né? E essa idolatria, ela se desvenda na nossa vida de muitas maneiras. Né? O ser humano, ele idolatra o dinheiro, ele idolatra uma pessoa, né? O próprio pai ou a própria mãe pode idolatrar um filho, né? A gente pode idolatrar a pátria, pode idolatrar um político, um sistema de governo, né? Isso pode ser idolatria também. Quando você coloca não uma adoração, como muitas vezes a gente se remete a certos religiosos de outros meios, que tem uma imagem, que tem alguma representação, e a pessoa lá de maneira reverente presta algum tipo de homenagem, de honrarias a determinada relíquia, a determinado objeto demonstrado ali da criação. A gente às vezes tem a idolatria como sendo isso. Ser idólatra é ser alguém que tem esse tipo de comportamento. Mas, às vezes, de maneira mais profunda, né, como o próprio Cristo disse que a nossa adoração tem que ser de todo o nosso coração, né, às vezes o nosso coração pode não estar direcionado ao único Deus verdadeiro e direcionado a outras coisas. E essas outras coisas, sim, de fato, se tornam ídolos em nosso coração. Tá? 1 Tessalonicenses 1,9. Vamos ler aí. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Tessalônica, ele encontrou essa atitude da parte dos irmãos. Eles deixaram os ídolos. No caso aqui, era de fato os objetos.
Mas, para nós nos achegarmos a Deus, não importa se é objeto, o que importa é o nosso coração. Temos que deixar de erigir um tal ídolo em nosso coração. Outras coisas que são proibidas no mandamento de não ter outro Deus. Por exemplo, é você ser ignorante ou esquecer as coisas a respeito de Deus, ou ter falsos conceitos a respeito de Deus, né? Então, a queda devido ao pecado adâmico, a queda propiciou coisas e entraves para nós, como seres humanos, estarmos conectados com Deus, né? Vamos ler o Salmo 50, versículo 21. O Salmo de número 50, versículo 21, diz assim: Você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, mas agora eu repreenderei e porei tudo à sua vista. Então, existem coisas que nós fazemos, né, como o texto fala aqui, feito coisas, né, coisas que pensávamos, conceitos que a gente tinha a respeito de Deus, que eles podem muito bem, por causa do pecado, podem muito bem não estarem claros na nossa mente. E se nós tivermos algum conceito a respeito de Deus, dúvidas a respeito do caráter dele, tenha cuidado, meu irmão, porque pode ser que isso se configure numa quebra do primeiro mandamento, né? A gente, por negligenciar o que comentamos no início, de não conhecer e não reconhecer, pode ser que a gente torne-se ignorante a respeito dos conceitos de quem é Deus, né? Então, o nosso coração ele tem que estar ardente e ansioso em sempre buscar a quem é Deus, a entender e compreender quem é o ser de Deus. Na verdade, a Bíblia não fala quem é Deus. A Bíblia sempre aponta no sentido de que é Deus. Claro, Deus é um ser pessoal, espírito, mas revelado para nós, né, no texto das Escrituras, através de atributos, né? E esses atributos nos dão uma clara e evidência da personalidade do nosso Deus. Ok? Outra coisa que é proibido quando Deus diz que não podemos ter outro Deus, é proibido a gente esquadrinhar os segredos de Deus, né? Lembra lá em Deuteronômio 29, 29, Deus diz que as coisas reveladas pertencem aos filhos dos homens, mas as coisas que são ocultas pertencem ao próprio Deus. Existem circunstâncias que acontecem na nossa vida, coisas que não nos compete a gente está interrogando do porquê disso ou daquilo. Não é a nossa competência. A soberania desse Deus é um grande atributo do único Deus verdadeiro, a soberania, exige da nossa parte, de nós, de maneira humilde, reverente, não esquadrinhar uma coisa que Deus não revelou. Agora, aquilo que Ele revelou sobre o que Ele quer, sobre o amor, sobre a sua misericórdia, sobre a sua bondade, sobre a sua grandeza, sobre a sua sabedoria, onipotência, coisas que Ele permeou na Bíblia, se a gente não buscar isso, é pecado. Se esquivar de querer conhecer essas coisas sobre Deus. Mas quando eu quero, vou conhecer, eu queria saber, era muito mais coisa que nem o texto sagrado comenta.
Então pode ser que essas coisas que a gente esquadrinha a respeito de Deus se torne pecaminoso, né? Uma coisa que é proibida, que é importante frisar, é a vã credulidade. Quando diz não tenha outro Deus, Deus está dizendo que é para nós não termos para não crermos em tudo que se diz. Vamos ler 1 João, capítulo 2. Primeira carta de João, lá no final da Bíblia. Capítulo 2, versículo... Aliás, eu disse 2 não, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Diz assim, versículo 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Então, o próprio João aqui comenta que não é para a gente dar crédito a tudo. A gente tem que, com sabedoria, esquadrinhar aquilo que chega até nós como informação, principalmente a respeito de Deus. A respeito de Jesus Cristo, a respeito do Espírito Santo, a respeito das coisas de Deus, dos irmãos, da igreja. Não vamos acreditar em qualquer coisa que alguém diz. Aqui vamos para essa igreja, porque nessa igreja tudo é Deus, Deus é tudo. Aqui prega o evangelho também, calma. Né? Existem muitas ressalvas. Pode ser que a gente aplique em nosso coração uma espécie de vã credulidade. Né? A gente tem princípios para adorarmos a Deus. Então, além da gente ter não poder esquadrinhar coisas que Deus não revelou, a gente tem que ter cuidado para não crer em tudo o que se diz. Né? Outra coisa que é proibida no primeiro mandamento, de não ter outro Deus, é a gente ter um coração duro. A dureza de coração, a presunção, a soberba. Um coração duro que não crê é um pecado. Por exemplo, Faraó do Egito. Fala-se que ele endureceu o coração. A dureza do coração do Faraó. Esse tipo de dureza de você não dar ouvidos ao que Deus está dizendo que é para ser feito, é uma quebra de mandamento. Em outras palavras, né, de maneira prática, você está dizendo que tem outro Deus a não ser o Deus verdadeiro. Então, a dureza de coração tem que ser algo que a gente tem que ter cuidado. Uma frase importante que a gente tem que ter cuidado também a respeito de não quebrar o primeiro mandamento é a gente não ter insensibilidade com o juízo de Deus, a respeito dos juízos de Deus. Por exemplo, a gente atribuir que as coisas acontecem ao acaso. É porque tinha de acontecer. Isso aconteceu. Já ia acontecer mesmo. Um irmão estava doente e ele foi curado, mas foi curado porque deu um remédio. Amém. Deus deu um remédio, foi dado um remédio, foi feito um tratamento médico, mas se no nosso coração a gente não confiar que há a soberana mão de Deus por trás das coisas acontecendo, isso se torna um ato idólatra do nosso coração, um ato como que não tenhamos outro Deus, que não o Deus verdadeiro. Então, a nossa vida, ela é pelo acaso, ou somente pelas leis naturais. A nossa vida, ela é governada pelo único Deus verdadeiro, pela vontade diretiva e decretiva desse Deus. E em muitos aspectos permissiva para nós. Então, Mateus 4, versículo 7. Frisa um pouco disso. Vamos ler o texto. Mateus 4, verso 7.
uma coisa que é pecado em relação à nossa postura diante de Deus. Cristo falou, disse assim, Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Então, tudo o que acontece pela vontade decretiva de Deus. Algumas delas estão reveladas, outras não estão ocultas, e a gente se cala em muitos aspectos de maneira reverente. Ok? Então, quando alguma coisa que aconteceu, que tiver revelado, que de fato a gente viu, que se não fosse a mão de Deus agindo, às vezes é mais fácil a gente glorificar a Deus ali, glória a Deus. Mas quando Deus usa, por exemplo, um tratamento médico, um remédio, um medicamento para curar a doença de alguém, glória a Deus também. Não vamos ser incrédulos, não vamos trazer para o nosso coração a ciência como a causa das coisas estarem plenamente melhores naquele aspecto de quem estava doente, para quem tem a vida melhora para quem estava doente pela simples questão de ter submetido ao tratamento médico, tá? Outra coisa que é proibido no mandamento, quando diz não ter outro Deus, é proibido a mornidão ou a alienação, ou você se apartar de Deus. Você não pode ser alguém morno para as coisas de Deus. O crente não pode ser alguém que não esteja empolgado para as coisas de Deus. Então, a gente sabe que tudo que nós fazemos de bom é pela graça de Deus. Não há nada que a gente faça que não seja a boa vontade de Deus atuando ali na nossa vida, através do Espírito Santo. A graça, presente e merecido, benignidade merecida. Um dom que Deus disse, eu gosto de você e você vai fazer as coisas porque eu entendo que é o melhor para você, para as pessoas que estão ao seu redor, então você vai ser capaz de fazer isso. Temos que entender que isso vem de Deus. Então, sermos mornos nesse sentido, não estou falando de frio não, o frio já não serve. Eu estou falando do morno, aquele que se esquiva, que dá o crente que dá digamos assim, uma afrouxada na forma de levar a sua vida cristã. Então, isso é uma quebra do primeiro mandamento. Seu coração já começa, parece que trazendo outro Deus que não o Deus verdadeiro para a vida. Então, isso faz com que a gente tenha sempre atenção aos ensinamentos, que gere tristeza pelo pecado, arrependimento, né? E lembra lá do texto de Apocalipse que Cristo disse para uma das igrejas, né, das 7 igrejas lá na Ásia, ele disse que ia vomitar aquele que era morno. Não era nem quente nem frio, era morno. E iria vomitar aquele crente que era assim. Então, é um alerta. Quando a Bíblia fala ou exorta em passagens como essa, em exemplos como esse, é uma exortação para que você que é crente, salvo em Jesus Cristo, para que você se chacoalhe, para que você se movimente, para que a gente saia da mornidão, como a gente separou aqui. Outra coisa que é proibida no primeiro mandamento, quando a gente diz que é para não ter outro Deus, vai ser pecado quando a gente começa a fazer homens, pessoas, como senhores da nossa fé. Quando a gente começa a colocar a influência humana acima da influência divina sobre a vida espiritual nossa. E isso muitas vezes se configura, por exemplo, numa igreja, num movimento religioso atual. Tem muitas pessoas que, por exemplo, só vêm para a igreja se for o pastor que for pregar, pastor X. A igreja instituiu que o dia de culto é no domingo. Aí no domingo vai ser um pastor X que vai. Ah, então eu vou. No outro domingo apareceu que não vai ser o pastor Y que vai. Ah, então não vou. Então, isso é pecado, porque
o Senhor da nossa fé é o único Deus verdadeiro. É o Senhor nosso Deus, Javé, que a gente leu no versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus. É o Senhor que é nosso Deus. É Ele quem fala no púlpito. Não é um pastor. O pastor é um instrumento, é diferente. Às vezes a gente tem pessoas que colocam a igreja como sendo a graça de Deus. Deus só vai falar comigo, só vai me ensinar, só vai me instruir nessa igreja aqui. A igreja é um instrumento da parte de Deus, ela não é a graça em si. Ela é um meio das diversas disponibilidades de graça que Deus nos dá. Então, a gente não pode fazer com que homens sejam os nossos influenciadores na fé, o homem em si, mas sim a reverência que nós temos a Deus. Ela sim é quem tem que ser o árbitro em nosso coração para a adoração. Eu não posso achar que eu vou me sentir melhor na igreja ou achar que vai ser melhor o culto se for alguém que esteja cantando. Vai ser bom porque o louvor é aquele ali. Não. Vamos rever no nosso coração como que é a nossa adoração ao único Deus verdadeiro. E ainda como pecados que o primeiro mandamento proíbe, é a gente ser impaciente ou ter algum tipo de descontentamento com as dispensações de Deus. Por exemplo, vamos ler Jó, capítulo 1. Vocês lembram o que aconteceu com Jó? Lembramos o que aconteceu com o servo de Deus, Jó? Homem reto, temente a Deus, desviando-se do mal. E as coisas que sobreveio sobre Jó, de perder os filhos, perdeu os bens que possuía, perdeu a saúde, né? Mas Jó, no capítulo 1, versículo 22, ele disse assim, capítulo 1, versículo 22 do livro de Jó: em tudo isto, as coisas que aconteceram com Jó, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, quando a gente não tem fé nas promessas de Deus, né, pode ser que essa atitude seja uma atitude pecaminosa. De fato é. Assim como Jó não atribuiu nada das coisas que tinham acontecido com ele, não atribuiu as faltas a Deus, né? Assim também nós temos que, no nosso coração, com fé, entender que a boa mão de Deus está sobre tudo e sobre todos, nada acontece sem a vontade diretiva dele ali, nos direcionando, né? E entender isso vai fazer com que a gente não caia na incredulidade, na falta de fé. Por exemplo, a gente passa num contexto mundial de pandemia, né? Nós estamos aqui reunidos na igreja presencialmente, os irmãos guardando certa medida de distância, com máscara, né? Muitos vacinados, enfim. A gente estamos vivendo um contexto que gera dificuldades para o exercício da nossa fé, para o exercício da nossa vida como um todo. Mas a gente sabe que a promessa, por exemplo, a promessa de Deus é que Cristo vai voltar e que toda sorte de coisas ruins vão cessar, né? Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as coisas anteriores já passaram, no novo céus e na nova terra. Então, a nossa fé é que na volta de Cristo, né, o pecado que gera a morte e que gera todas as consequências que antevêm a morte física do ser humano, esse inimigo vai ser destruído. Então, a gente não deve viver uma vida impaciente, achando que, meu Deus, quando vai acabar essa pandemia? Quando vai acabar a minha tribulação? Às vezes, agir assim é agir com falta de fé, porque a promessa é fiel.
Aquele que prometeu é fiel e justo. Ele não falta. Em breve, Cristo vai voltar. Todo o cenário do mundo que a gente vai ver hoje vai mudar. E cremos na palavra do Senhor. Ok? Então, se voltarmos lá para Êxodo, capítulo 20, a gente vai ver o final do mandamento, que é que diz, no Êxodo, capítulo 20, verso 3, que é o que nós estamos analisando. Então, o texto do Êxodo 20, versículo 3, diz que é para não termos outros deuses diante de mim. Então, nós analisamos a parte positiva, que é para a gente conhecer a Deus, reconhecer, adorar esse Deus, né? E vimos que existem pecados que são proibidos, uma lista que a gente comentou. Existem muitos outros, a gente separou alguns aqui e comentamos com os irmãos, de coisas que podem vir a ser quebra do primeiro mandamento, né? Mas o texto fala assim, é para não ter outro Deus diante de mim, de Deus. Então essa frase, diante de mim, ela mostra um pouco sobre a onipresença de Deus. O quanto Deus está presente em todos os lugares e em todas as épocas. A palavra diante de mim também tem a conotação, o sentido de diante da face de Deus. Tudo que nós fazemos, irmãos, a gente faz diante de Deus, na presença de Deus. Você pode esconder do pastor, pode esconder da sua esposa, do seu esposo, das pessoas vizinhas, do seu patrão, as coisas que você faz e que você achava que ninguém devia ver ou fazer. Mas tudo isso que você faz, você está fazendo diante de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus onipresente. Ele vê tudo. Vamos ver aqui Hebreus capítulo 4. Um pouco mais ao final do Novo Testamento, Hebreus capítulo 4. Verso 13. Diz assim, ó: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, nem pessoas nem coisas estão ocultas de Deus. Tudo está aberto diante dos olhos dele. Então, todos os pensamentos, as palavras, as obras, o nosso coração, os nossos sentimentos estão diante de Deus. E isso faz com que nós, ou pelo menos é o sentido que um dos sentidos que o texto quer trazer, que nós tenhamos essa sensibilidade e zelo pelas coisas de Deus, porque nós fazemos as coisas na presença dele, nós fazemos por ele e para ele. As coisas boas que a gente faz não é para exibir, não é para mostrar para alguém que é feito, porque você já faz para a pessoa mais importante que há, para Deus, ele está vendo. Então, para que ensoberbecer o nosso coração para mostrar para alguém que estamos fazendo alguma coisa? Se a gente já faz, pelo mínimo que seja, já faz diante de Deus. Ele reconhece o seu esforço, reconhece o seu interesse, há de abençoar nesse sentido, e também reconhece às vezes a nossa negligência, a nossa mornidão, e às vezes a gente evita fazer muitas coisas, mas lembre-se, estamos evitando diante de Deus. Então o nosso coração, como disse lá Cristo Jesus, a gente tem que amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de toda a nossa vontade, de todo o nosso entendimento. Porque para Deus, o que importa de fato é a adoração de coração. Esse é o ponto, esse é o objetivo. Quando Deus tirou o povo de Israel,
do Egito, né? Libertou da escravidão e deu os mandamentos, aquele primeiro mandamento de não ter outro Deus diante de mim, incluía um pouco desses aspectos que a gente comentou aqui e vem comentando com os irmãos. Então, nós, de fato, irmãos, nós temos a quem a gente adorar. Ao Deus Pai Todo-Poderoso, por meio do Filho, na presença do Espírito Santo, a Trindade Santa. A quem nós adoramos, né? Por meio de Jesus Cristo, na presença do Espírito Santo. Além do primeiro mandamento mostrar a quem nós adoramos, o primeiro mandamento mostra os princípios que a gente pode levar para um culto, né? Que foram todos os pecados que são proibidos a respeito, que a gente comentou. Então, temos ali elementos que nos dão, que veremos também no decorrer dos outros mandamentos, princípios relevantes a respeito do culto, de como tem que ser o culto a Deus. E, de fato, a nossa adoração, ela tem que ser algo interno, né? Tem que ser algo que venha das entranhas do nosso ser. Tanto para que seja aceita, quanto para que seja válida diante de Deus. Porque, como diz o texto sagrado, Deus não requer sacrifícios, Ele requer a obediência de coração aos seus mandamentos. Tá? Então, em resumo, essas são as nossas pontuações a respeito desse importante mandamento de Deus. Deus nos tirou da terra do Egito, da servidão, e para vivermos diante dele uma vida que, de fato, seja devotada ao único Deus verdadeiro. E a gente ora a Deus para que Ele nos ajude nesse sentido, para que Ele esquadrinhe o nosso coração, para que a gente esteja a cada vez mais vivendo na presença de Deus, seja na nossa vida em particular, na nossa vida secular, no trabalho, na escola, nos ambientes em que a gente tem a oportunidade de ir. Lá estaremos diante de Deus. Quando estamos aqui em comunidade, na igreja, estamos diante de Deus, sim. Mas você sozinho em casa, você no trabalho, estamos sempre diante de Deus. Estamos na presença do nosso Deus. Que o nosso coração não esqueça nenhum momento de quem é esse nosso Deus, né? Que ele não se ensoberbeça achando que não devemos tê-lo em alta conta. Que a gente não esqueça do nosso Deus em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Porque Ele é o soberano sobre nossas vidas. Ele é a quem a gente prestará contas no final. Então, que a graça do soberano Deus possa fazer com que cada vez mais a gente ame a lei de Deus, começando, sim, aqui pelo primeiro mandamento. Vamos orar? Deus bendito, soberano Pai, Tu és Deus Todo-Poderoso, digno de toda honra, de toda glória, todo louvor, toda adoração. Sim, ó Pai, faz com que o nosso coração, Senhor nosso Deus, não tenha nada além de Ti. Que o nosso coração seja devoto ao único Deus verdadeiro, por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Que se há alguma coisa em nosso coração mais importante do que o Senhor nosso Deus, que o Senhor nos corrija, nos exorte. Se essas coisas são pessoas, são circunstâncias, são desejos, que o Senhor Deus cesse que essas coisas venham ao nosso coração e que o Teu Espírito Santo revele a Ti mesmo, preencha-nos de Ti, ó Senhor, para que adoremos a Ti, diante de Ti, como sempre estamos. Que a Tua boa mão nos guarde no dia de hoje, no restante dessa noite, nos abençoe, segundo a Tua boa vontade, ó Senhor. Diante de Ti a gente te roga, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.